Pessoal, boa tarde. Sou Marco Sester, diretor de negócios da Topaz e host desse nosso webinar. Hoje nós temos aí um tema super relevante aí e atual, né? Como é que os players do mercado financeiro de telecom e varejo têm conseguido trabalhar a hiperpersonalização em tempos de concorrência ampla de instituições, né? Tradicionais e novos players nesse segmento, né? E qual é o impacto da avalanche aí de IA que atinge a todos os mercados, não só esses, mas todos os mercados, né? Então, a ideia hoje neste webinar é falar um pouquinho disso, né? Nos últimos anos a gente tem observado aí uma transformação significativa de diversos setores, impulsionada pela digitalização e pela crescente expectativa dos consumidores por experiências cada vez mais personalizadas, né? E a hiperpersonalização, ela surge como uma resposta, né, a essa demanda, onde as empresas usam dados e tecnologia para oferecer produtos e serviços sob medida, né, tailor-made mesmo, criando conexões mais profundas e significativas aí com seus clientes obviamente, possibilidade de conversão de negócio, né? No entanto, essa jornada ela não é muito simples, né? Todo mundo que trabalha no segmento sabe disso, né? A concorrência feroz aí das instituições financeiras, né? Tem as tradicionais os novos players, os neobancos, as fintechs, enfim, por exemplo, olhando para o segmento financeiro, isso torna cada vez mais urgente a necessidade de diferenciação. A mesma coisa funciona para o segmento de telecom também, tem cada vez mais players entrando nesse mercado, a concorrência é ainda mais acirrada, né? Então, acho que é importante compartilhar com vocês nesse webinar um pouco do que está sendo feito aí para se destacar, né? Quando a gente olha principalmente para o mundo do que é o orçamento de marketing das empresas, né? A gente olha muito estatística aí variando de 4 a 15% basicamente do faturamento das empresas sendo gastos aí, investidos em marketing, né? Então, é uma verba que, obviamente, faz uma diferença importante em tempos de cobertor curto. Aqui é importante sempre saber usar melhor esse tipo de verba. Então, acho que a ideia hoje do webinar é exatamente isso. A gente começar a explorar um pouquinho dessas estratégias, né? Que visam não só que as empresas sobrevivam, mas que elas prosperem nesse cenário, né? E sobre toda essa discussão importante de hiperpersonalização, a gente vai debater um pouquinho também sobre o papel da inteligência artificial, né? A gente está vivendo aí um mundo que isso já é parte do dia a dia, né? Não tem mais nenhum segmento que não esteja sendo afetado por esse tipo de coisa. E o que a gente tem percebido é uma reconfiguração da forma como as empresas interagem com seus clientes, né? Para otimizar processo, para tomada de decisão, enfim. Então, durante o webinar, a gente vai falar um pouco disso, de como a IA está sendo utilizada para impulsionar essa hiperpersonalização e quais os impactos que isso traz para o mercado, né? Por fim, então agora eu vou chamar aqui nossos especialistas, né, as pessoas que vão debater com a gente um pouco hoje desse webinar. Eles vão trazer um pouco das experiências e insights deles sobre o tema, né? E acho que é isso, pessoal. Então, eu queria, primeiro de tudo, agradecer a participação de todos aqui que estão participando e enxergando este webinar agora e trazer aqui a fazer uma apresentação breve aqui dos nossos painelistas. Hoje a gente está aqui com o Peterson Colares. O Peterson é o superintendente de marketing da Ailus, né? É um dos painelistas nossos hoje conosco. O Thiago Marques é o gerente sênior de marketing da Claro, tá? E temos também aqui o João Mota, que é o CEO da Inspiring House. Ele trabalha numa empresa focada com esse tipo de tecnologia para ajudar principalmente varejistas aí a navegarem nesses desafios que eu comentei de hiperpersonalização. Então, três panelistas, bem-vindos a todos. Eu vou deixar uns minutinhos para cada um deles se apresentarem com mais calma aí. Passar a palavra primeiro para o Peterson. Peterson, bem-vindo e obrigado. Fala, César. Obrigado, meu caro. Primeiro, de novo, né, honrado pelo convite aqui. Espero poder contribuir com esse painel, que eu acho tocar nesse tema é bastante interessante. Muita gente sedento por conhecimento, por entender case, por entender o que está, né, no back-office das organizações, falando dessas coisas que estão mais no dia a dia, né, dos principais artigos e discursos, enfim. Bom, eu sou o Peterson, então, estou atuando hoje como superintendente de marketing e canais de relacionamento aqui no sistema Ailus. O sistema Ares, para quem não conhece, é um sistema cooperativo de crédito que atua basicamente mais fortemente no sul do Brasil, né, com estruturas sediadas aqui em Santa Catarina, mas com operação no Rio Grande do Sul, no Paraná e alguma braço também entrando em São Paulo. Nós somos um sistema de 13 cooperativas, 11 delas de livre admissão, 2 segmentadas, muito fortemente pautadas no transporte e também na área de engenharia, né? Nós temos hoje 1.700.000, chamamos aqui de cooperados e não de clientes, e estamos falando de um patrimônio de mais de 25 bi
de ativos. Então, esse é um resuminho rápido aqui da nossa organização e eu vou falar com vocês um pouco sobre marketing, estratégia, tecnologia. Esse é o mundo que eu respiro no dia a dia aqui. Obrigado de novo, César, pelo convite. Obrigado, Peterson. Agora passa a palavra aqui para o Thiago Marques. Vamos lá, Thiago, bem-vindo. Obrigado, boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Cester, João, também pelo convite. Acho que hoje vai ser um dia bem rico, de fato, quando a gente olha para o segmento de telecom, né, um segmento com uma agressividade competitiva muito alta, e a gente tem que estar sempre inovando, né, tem que estar sempre se reinventando de uma maneira muito grande, né? E eu acho que muitas das coisas que a gente faz aqui, principalmente no Brasil, são coisas únicas, né? Que a gente começa a criar, a gente idealiza, diferente de muitas vezes pegar práticas já prontas, né? O fato do mercado exigir que a gente realmente sempre faça um novo, eu acho que vai ser muito rico, então, essa nossa discussão. Eu estou na Claro já há 18 anos e há muitos anos cuidando do segmento de pré-pago, né, que é um segmento hoje que tem na carteira da Claro quase 34 milhões de clientes. E de fato, né, por serem clientes que recarregam e usam muito o celular em real time, as campanhas que a gente tem, né, e toda a interação que a gente tem com a base, realmente precisa ser muito rápido e de maneira muito eficaz e personalizada para conseguir falar com tanta gente assim, né? Mas vamos lá. Legal. Muito bom, Thiago. Obrigado aí pela apresentação inicial. E João Mota, bem-vindo. Olá, César, olá a todos. Primeiramente, agradecer, não é, e parabenizar a Topaz por esta iniciativa. Bom, eu sou o João Mota, sou CEO da Inspiring, é uma empresa que é especializada em tecnologia e em expertise naquilo que nós chamamos de Customer Value Management. É um chavão, mas a ideia aqui, a nossa missão é transformar a forma como as empresas, não é, que são os nossos clientes, se relacionam com os seus clientes, não é? E fazer com que esse relacionamento seja um relacionamento mais profundo e mais profícuo, ou seja, que aumentem, não é, a retenção dos clientes, que levem a receitas e, simultaneamente, fortaleçam o relacionamento com os seus clientes. Então, estou bem empolgado, não é? Aqui na presença aqui do Tiago e do Peterson, e com certeza vamos todos aprender uns com os outros. Vai ser um webinar bastante rico. Obrigado, João. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, feitas as introduções e apresentações, novamente agradecer a todo mundo. É, perguntas e respostas tem o Q&A aqui embaixo, tá, pessoal? A gente tem uma agenda já com alguns assuntos que a gente elegeu para compartilhar com todo mundo. No finalzinho, dando tempo para a gente responder as perguntas aqui, a gente vai responder aqui também. Se por acaso não der tempo, deixa o seu contato aqui, que a gente vai entrar em contato com vocês e responder se por acaso a janela de tempo estourar um pouquinho. Mas tem o Q&A, botãozinho, perguntas lá no final. Então, acho que é isso, pessoal. Primeiro, obrigado novamente. Vamos começar aqui o nosso webinar, agora esquentando um pouquinho mais aqui a temperatura, né? Assim, é bacana isso. Vou começar aqui aí, olhando um pouco nessa visão que o Peterson trouxe do sistema Ailus, né? E o Peterson tocou num ponto interessante, né? Não é um cliente, mas além de tudo é um cooperado, né? Então, é uma coisa interessante que é o dono olhando também sobre a ótica dele daquilo que está sendo usado e construído para a comunicação. Então é um olhar duplo ali, né? Além de ser um consumidor, é um olhar inclusive de dono que está te trazendo essa visão, né? E esse mercado de cooperativismo, né, no Brasil é super interessante. A gente já fala aí em 24 milhões de donos aí pelo menos crescendo, olhando para esse segmento como um todo, né? Realmente é muita gente entrando no sistema cooperativista brasileiro, né? Isso é incentivado inclusive pelo Banco Central. Hoje a gente já tem mais de 4.500 aí agências com cooperativas com esse modelo de negócio, né? E como é que é, olhando para esse cenário desafiador, Peterson, como é que tem sido os desafios, as ações da Ailus, né? Para se engajar mais com os cooperados aí, pensando até um pouco no que você falou no começo, né? Nessa questão geográfica, você tem modelos diferentes, personas diferentes, né? Como é que isso funciona, né? Você tem criado personas, você tem trabalhado com campanhas específicas,
Conta para a gente um pouquinho aí desses teus desafios aí com essa visão desse segmento específico, né? Muito bom, César. Obrigado de novo ali, né? É bom tu tocar nesse ponto, né? Esse número chama a atenção, né? Menos de 10% da base, a capacidade brasileira filiada a algum sistema cooperativo. Se pegar em países ultradesenvolvidos, esse número ultrapassa 50%. Então, nós temos um espaço gigantesco aqui para trabalhar mais fortemente inclusão financeira, educação e pertencimento a um modelo de negócio que é inovador desde a sua origem e de verdade encantador. Eu trabalho nesse meio há mais de 15 anos no cooperativismo e aqui nos Caramba. Temares há 4 anos, tá? E a resposta para a tua pergunta, assim, ela vem da seguinte forma: nós estamos transformando tudo isso aqui. Então, fazem 3 anos que a gente começou um movimento dentro da organização de virada do modelo muito pautado em apoio e escuta constante com nossas cooperativas, que têm realidades distintas em diferentes regiões. Não é um modelo que trabalha o movimento top-down, como muita organização faz. Então, eu preciso aqui envolver e engajar muita gente nesse contexto, né? Nós, sim, trabalhamos com um modelo que, eventualmente, tem alguma campanha, tem alguma aceleração em algum momento ou outro, mas olhando para a originação desse movimento todo, uma leitura muito forte do nosso cooperado. Então, a gente fez um trabalho de construção de personas para entender os apetites, e aí respeitando as regionalidades, sim, isso é bastante importante, o perfil de cada um, o nível de maturidade de cada cooperativa para avançarmos para um degrau que eu chamo de número 2, né, que é começar a orquestrar a máquina de negócio com processo de relacionamento pautado em dados, com orientação, com ciclo de relacionamento. Então, diferentes níveis de maturidade dentro da organização foram o desafio inicial do nosso movimento. A Ailos organizou aqui o que nós chamamos de um ecossistema de relacionamento. Depois vou dar mais um spoiler sobre isso, para começar, enquanto central, a orquestrar para as 13 cooperativas um movimento quase que só pautando a nossa estratégia. Mas esse movimento quase que único, como eu estou trazendo, ele também respeita as particularidades de cada cooperativa que estão em momentos distintos. E isso para nós foi assim fundamental para a gente garantir o engajamento das cooperativas nesse nosso novo movimento de transformação. Vou te dar um exemplo nessa linha. Se fala muito no mercado de aceleração para a linha do digital, muito, e é um fato. Nós também estamos fazendo, mas tem uma diferença aqui. Nós respeitamos muito o nosso presencial. O nosso cooperado, na maioria das cidades onde ele está atuando, ele valoriza muito o presencial, apesar de querer buscar um relacionamento no presencial por apetite, por confiança, por fazer parte da comunidade onde ele está instalado. Ele muitas vezes vai lá, visita, toma um café, conversa, reforça o laço e vai para casa transacionar no digital. Então, nós temos que ter uma atenção dupla nesse movimento e chamamos aqui do nosso movimento Phygital, né? Organizamos toda a máquina comercial e de marketing para ouvir o cooperado, atrair o cliente, ativar, fidelizar e reter o nosso cliente aqui, usando as duas abordagens, tanto digital quanto física, para esse nosso movimento, né? Quando eu falo de flexibilizar para as cooperativas, esse foi uma estratégia nossa enquanto central para garantir o embarque das cooperativas. Cada uma tem o seu apetite e nós precisamos organizar sistemicamente essa condição. E esse foi, para mim, um dos grandes resultados, né, que a gente conseguiu alcançar para garantir o embarque que nos trouxe para um outro patamar de atuação frente às estratégias de marketing sistêmicas. Tá? Então, esse é um rápido resumo desse primeiro ponto que Boa, você me trouxe aqui. muita informação interessante, orquestração de relacionamento de dados, interessante isso que você colocou, né? E até a questão do digital, né? Que é um desafio importante, né? A gente fica só pensando às vezes no digital para o engajamento, né? Mas na prática o relacionamento ele continua, né? E ele vai trocando o modelo, né? Então agora vai para o presencial, vai para o digital, volta para o presencial. Então orquestrar tudo isso é um desafio super Sim. interessante. Obrigado aí, viu, Peterson? Quem dita o ritmo é o cliente, no final das contas, ou não É é? isso. Então eu Ele é, tenho que estar ele é o pronto no centro. canal que ele quer. Esse é um ponto Isso, importante, né? exatamente. Muito bom. Agora eu vou passar para o Thiago, tá? Essa aqui é um outro mundo, agora a gente vira para telecom, né? Esse é um outro mercado. Se a gente olhasse assim a população acima de 15 anos aqui brasileira, a gente já tem mais de 140 milhões de pessoas aí, vamos dizer assim, possíveis de serem donos de um celular, né? Essa é a coisa interessante, que é um mercado absolutamente gigante, né?
A gente queria entender um pouquinho aí da Claro, né? Como é que você está vendo isso, né? Nesse desafio desse mercado com 3, 4, 5 competidores tradicionais e agora indo para novos competidores, né? A gente olhando um pouco desses desafios e ações, né? Chegando, por exemplo, no Céu, do Nubank, uma iniciativa nova, enfim. Queria entender um pouco melhor do Thiago aqui, um pouco mais dessa característica do mundo de telecom, esses novos desafiantes, né? Vamos colocar assim. E aí ver as diferenças do mundo pré e pós, que eu acho que é importante que tem distinções importantes para compartilhar com todo mundo. Então, Thiago, queria ouvir um pouquinho de você, essa mesma visão do Peterson aqui sobre desafios aí e ações que vocês têm trabalhado aí nesse segmento. Legal, boa. Eu acho que vale a pena até a gente falar um pouco do histórico, né? Porque o Brasil, ele sempre foi conhecido por ser um país com uma concentração muito alta de celular pré-pago, né? O mercado aqui era muito forte, semelhante a países como Índia, como Filipinas, né? A gente chegou de fato a ter 80% da nossa base, a gente, né, e as outras operadoras também, né, 80% do mercado era pré-pago. A gente viu que isso foi mudando ao longo do tempo, né, se eu não me engano, em 2000, na verdade, acho que há 2 anos, de fato, isso mudou e hoje o mercado pós-pago, ele acabou superando, né, a quantidade de clientes do pré-pago. E só que uma coisa que não mudou é a competitividade, né? Sempre teve players grandes atuando aqui no Brasil e com market share muito próximos um do outro, né? E aí tem um pouco do que eu comentei no início, né? A gente, diferente de algumas outras indústrias, aqui como a gente tem uma concorrência muito forte, a gente tem que realmente trabalhar em ofertas mecânicas novas que às vezes jamais foram vistas em outros lugares, né? Eu me lembro que quando eu entrei na Claro em 2007, a gente criou uma oferta de pré-pago que era 6 centavos por minuto, né? Era uma promoção que o cliente ligava de Claro para Claro e pagava uma tarifa fixa de 6 centavos o minuto, que era uma tarifa muito agressiva, né? E às vezes até mais agressiva do que a gente enxergava no pós-pago. E de fato, assim, a gente realmente foi inovando, né, para conseguir atuar nesse segmento e crescer. E aí, eu acho que assim, hoje, né, como eu comentei, a gente hoje tem um mercado pré-pago em redução, né? A gente tem cada vez mais clientes se adaptando a pagar uma fatura, fazendo pagamento no cartão de crédito, né? Então, são clientes mais bancarizados e que estão fazendo essa migração para o pós-pago, né? E eu acho que se antes existia uma concorrência acirrada, agora então que o mercado é um mercado pré-pago cada vez menor, a gente pode falar que a concorrência está cada vez maior, tanto na aquisição de clientes, quanto principalmente para a gente conseguir rentabilizar e fidelizar o nosso cliente já da base, né? Então, nesse sentido, hoje a gente investe muito forte nessa hiperpersonalização, né, que a gente começou falando no começo, baseada em dados, né? A gente combina todas as informações de perfil do cliente de recarga, perfil de utilização, consegue identificar o que o cliente hoje mais utiliza aqui na operadora, né? Exatamente olhando o comportamento dele, até de padrão de recarga. Tem clientes que recarregam mais no começo do mês, tem clientes que deixam para recarregar mais no final, tem clientes que recarregam tudo de uma vez, tem clientes que recarregam de maneira quebrada ao longo do mês, né? E a gente, juntando tudo isso, a gente consegue fazer utilizando os nossos modelos de segmentação, e aí são modelos que são alimentados por machine learning, né? E realmente são dinâmicos, né? Olhando o perfil do cliente naquele momento, como eu comentei, o pré-pago ele é real time, então o cliente ele faz uma recarga, ele espera que a recarga vai cair na hora, né? Ele começa a usar os serviços, ele tem uma tarifação online, então toda a jornada dele tem que ser online, tem que ser de personalização em tempo real, né? A gente tem que ter uma vantagem nossa de pelo menos o cliente estar com o celular o tempo todo. A gente consegue ter uma jornada mais omnichannel, então a gente consegue incentivar esse cliente usando diversas mídias como SMS, WhatsApp, push dos nossos aplicativos, né? A gente tem, por exemplo, o Minha Claro, onde a gente consegue
gerar uma jornada mais completa, e trabalhando justamente na personalização e oferecendo benefícios relevantes aí para o cliente aumentar o tempo com a gente, né, obviamente também a receita. E quando a gente fala, né, de fato, a gente vê operadoras aí como no Céu, que acabou de entrar, né, e eu acho que são operadoras que dão uma agressivada ainda mais, né, nessa concorrência, principalmente focando aí no cliente que é pré-pago e controle. E acho que o grande diferencial é essa experiência, né, a gente sabe que, por exemplo, o Nubank, ele investe muito nessa parte de experiência do cliente, né? E a gente tem que estar sempre trabalhando aí para conseguir que o nosso cliente tenha a melhor experiência, né? A gente hoje tem uma busca muito grande por isso, analisa o NPS o tempo todo, olhando as jornadas para que a gente realmente tenha a melhor jornada dentro da vivência aqui do nosso cliente pré-pago. Está sem som, César. Então, pessoal, a gente fica olhando um pouco dessa questão dos novos concorrentes, é sempre uma curiosidade, num segmento tão acirrado, né? Quando entra algum cara como o próprio Nubank no segmento e é típico de personalização, a gente fica curioso para ver como é que são feitos esses combates aí à concorrência. Muito bom. Bom, a gente avançando um pouquinho mais aqui no nosso webinar, né? Agora eu vou colocar uma pergunta para todo mundo aqui, né? Vou começar agora pelo Thiago, né? Depois Peterson e João. Aí o João, vou dar uma palavrinha para o João também aqui para contar um pouquinho de métricas, né? Porque a gente estava falando um pouco assim, tanto você, Thiago, quanto o Peterson falaram muito de dados, né? Da orquestração, obviamente a base de tudo que a gente tem aqui o dado é o novo ouro, né? E aí eu acho que é importante a gente ter também essa visão de como é que esses dados são traduzidos através de métricas, né, que façam sentido no conceito de uma mensuração de um engajamento. Como é que a gente consegue mensurar o engajamento dos consumidores, se a gente está sendo eficaz aí nesse engajamento ou não, né? Essa métrica, ela abre muita discussão sobre o que fazer, né, e como fazer, e inclusive retroalimentar planos, enfim. Então, eu vou deixar alguns minutinhos para cada um falar um pouquinho do que está trabalhando nessa parte de métricas, tá? Começando agora pelo Thiago, Peterson, e depois eu passo a palavra para o João para ele contar, e o João vai falar um pouquinho da uma ótica de varejo também para a gente. Vai lá, Thiago, apertando aqui Legal, um pouquinho da legal. ordem. Boa. Bom, a gente combina aí uma série de métricas, né, para a gente poder medir o engajamento dos clientes, né, e também ativar esse nível de personalização que a gente busca, né, dentro da nossa base, né. Então, acho que tem alguns indicadores que são chaves. Por exemplo, como eu comentei, né, o primeiro ponto do cliente pré-pago é efetuar a recarga, né? Ele tem que sempre estar efetuando a recarga para estar com o celular dele funcionando e conseguir fazer todo o serviço, né? Então, basicamente, frequência de recarga e o valor que esse cliente recarrega são indicadores chaves para a gente poder estar trabalhando nesse público, né? Frequência, porque, como eu comentei, é, quanto quanto mais regularidade esse cliente tiver de recarga, né, e quanto mais ele recarregar, mais ele vai estar em planos que vão ter uma experiência melhor, que ele vai estar mais atendido, né, e conseguindo utilizar melhor o celular dele. E, obviamente, nesse cenário, ele vai estar mais engajado e mais fidelizado também. Né? A gente usa muito também dados de aplicativos, né? E até a questão do consumo do cliente, das franquias dos planos, se esse cliente está estourando o plano ou não, né? E, obviamente, se a gente sabe, por exemplo, a gente tem uma oferta aqui que tem YouTube, né? Dedicado, com uma franquia dedicada. Então, se o cliente ele é um cliente que é muito heavy user de YouTube, a gente tem uma oferta especial para ele, assim como outros aplicativos, né? E a gente está sempre adequando o cliente à melhor oferta que ele tem, né? O NPS, como eu citei anteriormente, né, eu acho que é um fator muito importante e principalmente a gente tratar bem os clientes que são detratores, né, com ofertas personalizadas, né, e obviamente no nível do detrator com isso e com o cliente promotor, sempre encantando esse cliente, migrando cada vez mais para planos melhores. É, e basicamente a gente também, dentro desse período do cliente no ciclo de vida, a gente também tem modelos preditivos de churn,
de churn, né, que é o cliente que está apto a desconectar, né, um cliente que a gente percebe que ele está deixando de utilizar o chip, né, cada vez menos, seja porque ele está passando a navegar menos tempo na internet, seja porque ele está fazendo menos ligações, que são os clientes mais propensos, né, a trocar de operador, e aí a gente também entra forte com esse público, oferecendo ofertas para esse cliente ficar mais tempo na base, né, e alguns benefícios exclusivos que a gente consegue aplicar para esse público, né, e eu acho que a gente tem essas métricas que ajudam a gente a tomar as decisões, aumentando aí o engajamento, fidelização e a rentabilidade do cliente. Ah, legal. Bacana. Então, se eu fosse resumir, são 5 grandes pontos aqui, né? A frequência, o uso de dados, o NPS, né? A taxa de conversão e o churn. São os Exato, principais aqui. Boa. O NPS é rei, né? Esse todo mundo tem que olhar o tempo inteiro, não adianta, né? E você tocou num ponto exatamente. interessante disso, né? Eu brinco muito, não é só o detrator, mas também a gente enxerga um pouco dos indiferentes. A gente precisa fazer a conversão dos indiferentes nos promotores, né? Acho que esse é sempre um desafio de É, todos nós aqui no relacionamento com os consumidores. Então agora eu vou passar a palavra para o Peterson. Peterson, conta um pouquinho aí do mundo cooperativas aí para ver como é que a gente endereça essa mesma. Vamos ver se são os mesmos indicadores, são indicadores diferentes, enfim. Vamos lá. Sim. Alguns não dá para fugir, né? Como o Thiago comentou de NPS e churn ali, se não olhar para isso, Ah, você tá perdido, né? Mas eu tenho um olhar para esse ponto aqui no sistema Alias com a roupagem um pouco diferente, sabe, de Cester, assim. Eu costumo trazer que eu tenho uma visão mais ampla, mais quali, onde a gente olha fortemente para a satisfação do nosso cooperado. Primeira coisa, isso é muito importante. E aqui eu vou fazer um misto, nesse momento, de NPS e CSAT para entender como que ele está se relacionando e me recomendando e reconhecendo no mercado, né? Mas, obviamente, ao lado desse ponto quali, eu tenho um indicador que a gente chama aqui de principalidade. Então, eu procuro entender como o nosso cooperado aqui, estou falando do produto relação financeira no processo, né? Como que ele está usando as nossas soluções, qual o potencial de uso desse cooperado e também naquela linha mais de crédito, como é que ele está usando o mercado frente às soluções que ele tem aqui conosco. E eu consigo clusterizar e organizar, então, o uso intenso de dados e tecnologia avançada aqui de machine learning para poder classificar, escorar essas pessoas e chegar no meu indicador de principalidade para saber aonde eu estou conseguindo atender mais e melhor um certo grupo de cooperados. Esse aqui é o meu nível mais macro, né? Quando eu desço para uma segunda camada, mais tática aqui, aí eu vou olhar os indicadores separados em praticamente 4 fases, que envolve meu ciclo de relacionamento de vida, ciclo de vida do meu cliente, na verdade, né? Ou meu ciclo de relacionamento. Quando eu estou falando de aquisição, quando eu vou para o mercado, quando eu vou para a mídia, quando eu vou com as ferramentas de marketing para buscar gente, as métricas específicas de marketing para olhar para isso. Aí eu vou naquele tradicional. O lead, o meu MQL, que é um lead mais qualificado, e um SQL, que é um lead mais perto do ponto de venda, vamos dizer assim, o mercado chama de SQL, isso, né? uhum, Eu olho para perfeito. essas métricas, obviamente, aprofundando em cada etapa de acesso, funil, clique, abertura, tudo isso está envolvido nesses 3 grandes indicadores que meu time acompanha periodicamente aqui. Então, essa é a fase 1. Quando eu olho para depois que ele já é cooperado, quando eu conseguir atrair e admitir essa pessoa, eu quebro em 3 fases. Eu tenho o que eu chamo de fase de ativação, fidelização e retenção, juntando um pouquinho para simplificar a minha conversa, né? O NPS faz parte de todos esses blocos, tá? Mas quando eu falo de ativação, eu vou resumir aqui em primeiros 90 dias de relacionamento do cooperado conosco. Como é que está o uso nas soluções que eu chamo de pacote básico? O que é tradicional? Aquilo que permite ele ter fluxo de caixa conosco, transação conosco, operação, seja aqui um cartão habilitado, um débito em conta, uma movimentação na conta corrente, um uso dos canais digitais, quer dizer, como é que ele está com esse básico bem feito nos primeiros 90 dias? E eu chamo aqui de vinculação, nosso indicador, e eu chamo de vinculação M3. Primeiros 90 dias ou 3 meses, como é que está esse meu indicador? E isso me dá sinais importantes para saber o nível de intensidade e correção de rota que eu tenho que ter para a segunda fase, que é a fase de fidelização. Então, ali eu vou olhar lifetime value, nessa segunda etapa, quer dizer, como é que ele está se relacionando comigo e gerando resultado para a organização. Continuo vendo NPS, isso eu não deixo de olhar, e vou olhar o meu indicador de vinculação forte. Como é que está a relação dessa pessoa ou desse grupo
com o portfólio de soluções que nós temos à disposição. Então, eu olho nesse nível tático, esses dois indicadores. E, obviamente, na última fase, eu vou olhar aqui churn, né? Como é que está a questão de saída, mas eu tenho trabalhos de uma leitura antecipada, meu pré-churn, para poder trazer para a fase de fidelização ações que façam com que a pessoa, que eu chamo de deixar de chamar Uber, né? Ele fique comigo antes dele vir, de fato, a sair. Então, esse é o grande grupo de indicadores que eu tenho. Atração, ativação, fidelização e retenção no nível tático e os de qualidade e recomendação, satisfação, né? E principalidade no nível mais estratégico é o que a gente usa aqui na organização. Obviamente, muito pautado por dados, muito pautado por processamento e técnicas avançadas para poder escorar, medir, mensurar e gerar gatilhos de recomendações e de estratégia de negócio para os canais e para as cooperativas debruçados em cima desse meu grande painel, tá? Isso é um rápido resumo. Boa, legal, Peterson. Alguns bateram, outros são de fato estruturados mais focados aí nas réguas, né, de relacionamento, né, e fases de vida. É muito bom. E agora passar a palavra para o João. Vai lá, João. Conta um pouquinho para a gente aqui do que você enxerga disso, varejo, como é que você enxerga essa relação do outro lado da moeda, falando com alguns clientes também que atuam nesse segmento. Vamos lá. Bom, eu vou focar mais no cliente, não vou focar tanto na aquisição. O Peterson já Perfeito. nos deu agora uma aula de aquisição. Então vou focar no cliente que já é da base. E vou fazer aqui uma abordagem top-down, ou seja, imaginem uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, então, o que a gente chama indicadores de negócio. Então, tudo aquilo que a gente faz de relacionamento com o cliente, né, mexe no negócio e vai mexer nesses indicadores. Então, os principais indicadores de negócio, não é, que a gente tem, primeiro é a receita. Todas as ações que a gente faz, não é, a gente quer ver o crescimento de vendas, seja por volume, seja por valor. Então, esse é o principal indicador. Um outro indicador de negócio é a questão de penetração, ou seja, quantos clientes únicos fizeram pelo menos uma compra no período em análise. Então, quanto maior for a penetração, mais viva é a sua base, não é? A gente vê, então, no mundo financeiro, não é? Também no mundo telecom, mas no mundo financeiro, com aí as fintechs têm grandes bases de clientes, mas uma grande parte deles estão dormants, ou seja, a penetração é realmente o indicador e não o tamanho da base. Um terceiro indicador que a gente olha bastante é a frequência de compra, ou seja, qual é o número médio de vezes que a compra ou que uma transação é feita no período em análise. E por fim, não é, a questão da compra repetida. Qual é a percentagem de clientes que pelo menos fizeram 2 compras no período? Então estes são os 4 KPIs de negócio. Abaixo, não é, a gente tem o que a gente chama os KPIs de agregação, não é, de um programa de Customer Value Management. Ou seja, como é que a gente vai operacionalizar isto? Então, os KPIs principais são 3. Um é o Customer Lifetime Value, ou seja, que é o valor total do cliente. O cliente vai Que é gerar, já que é o gerou, mesmo que o Peterson comentou, né? Ele está lá já gerou agregado. e que irá gerar para a empresa, não é, durante todo o seu relacionamento comercial. E esse KPI, não é um KPI muito interessante, porque ele tem que, não é, o KPI é muito simples de calcular, é o valor médio, não é, das transações, das compras, vezes a frequência de compra e o tempo esperado de relacionamento, menos, mas tem que se subtrair os custos de aquisição e manutenção do cliente. Então, quando o custo de aquisição do cliente é fundamental, não é, para a questão do lifetime value, ou seja, se você despende muito dinheiro na aquisição do cliente, que não é compensada pelas transações seguintes, né, você tem um valor, pode chegar a ter um valor negativo. O terceiro KPI é o que a gente chama Customer Lifetime Spend, em inglês, que é o tempo de vida do cliente. Ou seja, você vai fazer ações junto do cliente para que ele permaneça o maior tempo possível, né, se relacionando e ativo, né, com a sua empresa.
E por fim, não é, o terceiro, acho que já foi aqui mencionado, não é? É o NPS, não é? O Net Promoter Score. Então, não, você tem que trabalhar o cliente de forma a que ele fique mais tempo na base, gere mais valor e seja, obviamente, mais feliz. Tudo isto vai fazer, vai fazer, vai dar em um outro cliente que faz esta ponte entre ah, as ações de gerenciamento de valor do cliente e os KPIs de negócio. E esse KPI se chama uplift. O uplift é a receita incremental que é gerada por todas estas ações. Ou seja, quando você interage com o cliente, faz ofertas, não é? Você gera uma receita, o seu objetivo é gerar uma receita adicional. E essa receita adicional é o resultado direto das suas ações específicas quando você compara os clientes que recebem esse impacto contra aquele grupo que não recebe esse impacto, que geralmente nós chamamos grupo controle. Então, no cômputo, não é? No final, não é? Nós temos estes clientes. Descendo mais o nível, não é? Vamos para o nível das que a gente chama de campanhas, não é? Que é da ação de marketing específica. Geralmente você trabalha com um público-alvo, que é o segmento que você quer, para quem quer fazer uma determinada oferta segmentada ou personalizada, depende da granularidade, e trabalha com um grupo de controle, que é uma amostra estatisticamente relevante do público-alvo, que não vai receber as ofertas, mas que você vai acompanhar. Então, dessa interação, nascem os dois subindicadores, um que se chama conversão bruta, que é a percentagem de clientes do público-alvo que aderiram à sua oferta, né? E qual é a receita que ela gera, e a conversão líquida, que é a diferença entre quem aderiu à oferta do ponto de vista do público-alvo e quem fez a mesma coisa de forma espontânea, que é no grupo controle. Então, quando a conversão líquida é positiva, a sua ação, não é, gerou algo de incremental. Quando é negativa, você diz-se que você canibalizou a receita, ou seja, você está dando benefícios a quem já iria comprar ou executar essa ação. Então, assim, de uma forma Boa, muito resumida, tentei dar uma visão boa. sobre esta área mais complexa. Não, e é legal, João, porque vocês viram que bateram aí alguns KPIs, né? Depois eu vou fazer uma pergunta no final, se a gente tiver um tempinho, em quantos e quantos minutos vocês olham esses KPIs, né? Eu tô no milhão, né? Falo assim, pô, esses aqui são os APIs que são minha vida aqui da relacionamento com o cliente. Enfim, alguns obviamente são comuns, outros são. No fundo, todo mundo sempre olha a receita, olha essas coisas, né? Mas a verdade é que esse é o mantra, né, de quem trabalha com dado o tempo inteiro, né? E aí, a gente avançando um pouquinho mais aqui, eu vou falar então, já que a gente trouxe uma camada nova aí para discussão de dados, né? Vou botar na mesa aqui a discussão sobre o Open Finance, porque o Open Finance ele nasce lá com o Open Banking, né? Com um movimento específico do mercado financeiro, mas hoje ele ampliou demais, né? Tudo que a gente está falando é um mundo open no qual você trata a informação de um lado para o outro com consentimento do cliente, né? E o Peterson tocou no comecinho aqui do webinar falando dos triggers, né? Para mim, o Open Finance é um trigger fortíssimo de intenção e declaração de compra, né? Ou intenção ou declaração de movimento. O cara que fez o consentimento, ele não fez à toa, né? Ele teve que consentir ali para fazer esse movimento. Então, a gente vai passar agora mais um round aí. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho desse mundo do Open Finance, né? Do que isso traz de diferente aí no mundo da Aros, no mundo da Claro e no mundo da Inspire, né? Com essa visão de, ok, é um mundo mais aberto, com mais intenções declaradas, né? E com mais possibilidades aí de o consumidor estar sendo atendido de várias fontes diferentes. Então, quem não prestar atenção nesse mundo fica realmente fora aí desse movimento mais importante de abertura que é promovido aí para o mercado de maneira geral. Então, vou começar nessa aqui agora com o Peterson, depois o Thiago e depois o João comentando um pouquinho de como é que chega o mundo de Open Finance aí para a vida de vocês aí. Vamos lá, Muito bem, Peterson. Cester, tentando ser bem breve aqui, né? O Open, acho que ele, ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, é um grande desafio, né? Um regulatório complexo, tem muita gente ainda numa fase embrionária nesse movimento, e vou dizer que a Aros está nesse movimento de fase embrionária ainda, cumprindo um regulatório com alguns avanços, mas isso faz parte da nossa estratégia, né? Nós estamos olhando para isso, aí para o lado da oportunidade, do potencial que esse tema tem,
como uma condição de melhorar muito a experiência do nosso cooperado logo ali na frente. Porque na medida em que a gente consegue ter essa abertura de mercado e eu tenho uma condição de competir melhor, oferecendo preço justo, preço adequado, onde o resultado fica na mão dele lá na última linha, né, no final do meu exercício aqui, volta para o cooperado como resultado, é uma baita oportunidade para a gente esse movimento. Então, quando eu consigo me colocar em condição de trabalhar todo o que esse universo do Open me traz de informação para eu poder entender, oferecer melhor para o meu cooperado uma experiência coerente que vai além fronteiras. Eu digo que além da nossa jornada, olhando para o mercado, olhando para o que ele tem de oportunidades aí fora, do que ele está se relacionando aí fora e colocando a cooperativa mais ainda à disposição dessa pessoa, eu melhoro experiência, eu melhoro o resultado, eu melhoro o pertencimento e a participação dele na cooperativa da qual ele é sócio. Então, para nós, é uma excelente oportunidade nesse movimento. O que isso vai trazer para a gente como oportunidade de eu melhorar ainda mais as minhas jornadas de CRM, relacionamento aqui, porque eu vou ter mais riqueza na informação. Eu não olho só para o lado de dentro, eu consigo olhar para fora e entender isso melhor. É óbvio que aqui eu estou pegando só um pedaço, né, dessa cadeia. Como eu falo, é um mar de oportunidades, né? A gente consegue fazer comparação de produtos, comparação de preços, consigo entender e, obviamente, melhorar as minhas ofertas de crédito, porque consigo ver o que ele está tomando aí fora, como é que está o mercado se relacionando com isso. Consigo trabalhar também prevenção de inadimplência, porque eu olho além da relação do cooperado com a nossa organização, consigo olhar um pouco para fora. E isso tudo vai me levar, como eu já falei, uma melhor experiência, um maior nível de relacionamento com o meu cooperado e, obviamente, uma melhor chance de eu buscar a principalidade dele, porque eu vou olhar não só para dentro de casa, mas sim para aquilo que o mercado também está se relacionando com ele, né? Aqui eu acho que a gente começa a olhar, eu gostei muito do que o João trouxe antes, me permite aqui um complemento, né, João? Você trouxe exemplos de KPIs que falam muito do cooperado, muito do cliente, vou trocar o termo aqui, né? Muito do cliente. É ele verdadeiramente no centro. O que a gente vê nas empresas em muitos lugares ainda é aquela visão disfarçada de produto. Então, métrica de alguns produtos disfarçada como cliente. Essa visão do Open vai trazer também essa oportunidade para a gente de olhar o CPF, o CNPJ, de maneira mais ampla e poder manobrar as estratégias para, de fato, trazer ele mais forte no relacionamento com a organização. Esse é o nosso desafio como Open aqui, tá? Boa, tocou em pontos importantes, inclusive a principalidade, né? Esse é o grande o santo Sem grau, né? dúvida, Todo cara. mundo olhando para ele lá. Vamos lá, Thiago, agora é a tua vez. Conta um pouquinho da tua visão aí sobre o mundo open aí. Sim, boa. Bom, eu acho que ele tem potencial, né, para transformar muito forte a maneira como a gente cria valor para os nossos clientes, né? E eu acho que a gente está trabalhando em três grandes frentes, né? Eu acho que uma primeira frente de facilitar pagamento, né, e também crédito para o cliente, né? Então, como a gente falou, com o consentimento do cliente, a gente pode acessar o histórico dele financeiro para oferecer opções mais flexíveis, né, para ele poder fazer um pagamento de uma fatura, por exemplo, ou mesmo para a gente poder fazer o que a gente falou lá no início, né? O mercado está indo muito para o pós-pago e muitos clientes estão migrando para o pós-pago, sem uma necessidade, nesse caso com o Open Finance, de ter uma análise de crédito em outras instituições, né? Então, acho que é super importante. Para o pré-pago também, a gente consegue criar opções de recargas mais de maneira mais inteligente ou até mesmo planos mais ajustados com o perfil de gasto do cliente, né? Essa acho que é uma frente. A outra frente é a gente consegue aumentar ainda mais a personalização dos benefícios, né? Então a gente consegue aí conectando os dados financeiros ter campanhas de cashback ou mesmo benefícios mais vinculados aos hábitos de compra. Por exemplo, né? A gente hoje tem o Claro Pay aqui, que é o nosso banco digital, e o cliente utilizando o banco digital, ele tem bônus dentro dos planos, então aumenta a franquia dele dos planos. Quando ele recarrega também dentro do Claro Pay, ele tem também benefícios a mais de dados e outros benefícios dentro da instituição, quando ele coloca a recarga de maneira programada também. Então, eu acho que nessa frente também de aumento de personalização. E eu acho que a terceira frente é muito na expansão do ecossistema dos serviços digitais, né? Porque o Open Finance ele acaba sendo um motor para novos produtos e parcerias, né? Com oferta de seguro, microcrédito, né? A gente tem
um serviço aqui na Claro muito importante chamado SOS Recarga, que é quando o cliente ele está precisando fazer uma chamada ou está precisando navegar e está sem saldo, né? Às vezes ele nem consegue, ele nem tem tempo de conseguir fazer uma recarga, apesar de muitas vezes ele conseguir fazer a recarga num clique. Mas, por exemplo, ele vai fazer uma chamada e ele está sem saldo. A gente consegue interceptar essa chamada e já oferecer para ele um empréstimo de crédito, né? Então isso também facilita muito, né? E Boa, obviamente um cliente com histórico financeiro saudável, ele vai ter uma vantagem maior de conseguir o que ele quiser sem grandes comprovações, né? Então, eu acho que ele muito tem, o bom. Open Finance, ele tem uma questão de aumentar aí a nossa hiperpersonalização que a gente falou, fidelização e trazer uma experiência aí mais integrada ainda para o cliente. Boa, você comentou um ponto da facilitação, né? Aí é a história da personalização dos benefícios de fato, né? Super legal isso que você falou, né? De uma atuação, inclusive, preventiva, né? O cara às vezes nem percebeu que está chegando no final do saldo dele, você consegue atuar preventivamente nisso, né? Às vezes o cara nem percebeu, você já está ali com a resposta. Muito bom. E aí, João, conta um pouquinho pra gente aí do Open, no teu mundo aqui. O que que você está pensando aí de conexão com LTV, enfim, você falou de engajamento de consumidor, né? Conta pra gente aí essa visão. Olha, o Open Finance é um mundo novo, não é? Que já bateu aí na porta e a gente está vendo muito casos de uso, como o Peterson disse, muito focado na comparação de produtos, não é? Na agregação financeira e também a oportunidade de você fazer ofertas personalizadas ou prestar ou ter serviços personalizados com base nos dados compartilhados. Nós aqui temos já um playbook, temos mais de 50 modelos de campanhas de engajamento, então desde engajamento do cliente, cartão de crédito, a aplicação ao abandono do carrinho, também dessa informação do Open Banking, a prevenção a churn, aquilo que a gente chama a ancoragem do cliente, que o Colar chama principalidade bancária, ou seja, que a conta que o cliente tem seja a sua principal, né? Ou olhando para o mundo do telecom, quando o cliente tinha dois chips, não é? Que o chip, o seu chip seja o chip principal. Então a gente tá com estes playbooks, são mais de 50 modelos que a gente tem para tirar partido do Open Banking. Mas aqui a Boa. tecnologia, eu ia dizer, a tecnologia não é suficiente. Acho que o importante é uma parceria estratégica para que permita uma inovação ágil, não é? Para aproveitar esta janela de oportunidade. E quem sair na frente, obviamente, vai ter uma, Boa. uma, uma vantagem. Você tocou num ponto importante, né? O Peterson também, independente se a situação, a organização ainda olha de uma maneira mais regulatória, o Open, né? Tá todo mundo com aquela pulga atrás da orelha, como é que eu faço para monetizar? Esse é o desafio de todos aqui, como é que dá para ganhar dinheiro além do regulatório, né? E isso, obviamente, você só vai fazer se gerar valor para o teu cliente, né? Acho que esse que é o grande ponto do Open e a visão mais completa do cliente, né? Vocês falaram muito É. disso, né? De Se você me, se ter me ir por aí, permites, né? Pode Se falar, me João. permites complementar, é assim, é um verdadeiro desafio e é uma oportunidade. Para as fintechs é uma grande oportunidade de usar dados, não é, do banco incumbente. E para o banco incumbente é um desafio enorme porque aumenta ainda mais a concorrência que vem das fintechs. Passam a ter informação que eles consideravam sua, não é? Sim, verdade. Bom, aí avançando um pouquinho mais, a gente já falou um pouco do contexto de KPIs, de dados, de Open em si. Agora a gente vai falar do como, né? Como é que chega a IA nesse cenário todo aí para acelerar esse movimento, né? Porque ela tem muito do viabilizador, do catalisador de tudo isso que a gente está falando, né? Então vamos passar mais uma rodada aqui, a gente já está com 50 minutos aqui de webinar. Vamos falar um pouquinho da IA, né? Da influência dela. O Peterson já tocou um pouquinho em machine learning ali. Enfim, contar um pouquinho de que cada um está fazendo em termos de pilares aí, no uso da IA nessa personalização, sendo um acelerador desse engajamento nessa construção dessa hiperpersonalização, né? Então, vou começar agora com o Thiago, depois Peterson, e depois o João. Vamos lá, Thiago. Segue lá. Acho que está no mudo agora. Vamos lá. Vamos lá, boa.
Perfeito, obrigado. Bom, eu acho que assim, dentro da nossa evolução, né, de personalização de ofertas e até para a questão da retenção dos clientes, a gente enxerga como IA um grande pilar aí, fundamental para a nossa estratégia, né? Como eu comecei falando no início. A gente tem quase 35 milhões de clientes, né, com comportamentos totalmente distintos, distribuídos aí em todo o Brasil. Então, de fato, a gente precisa de uma evolução para poder cada vez mais chegar num nível menor ainda de personalização, né? Então, assim, eu acho que tem alguns casos aqui que eu posso citar. Acho que primeiro, né, acho que no primeiro pilar de uma retenção mais inteligente e prevenção de churn, né? Então, como eu falei, a gente usa modelos preditivos que analisam uma centena de variáveis, né, como eu comentei, desde a redução de consumo, padrão de uso de recarga, ou até mesmo se o cliente está ligando no atendimento, numa ouvidoria, com base nesses insights, a gente faz as ofertas personalizadas de retenção, dando bônus, descontos temporários, migração de planos mais vantajosos e assim, a gente vai conseguir com o IA trabalhar isso de uma maneira mais segmentada ainda, né? E então eu vou dar um exemplo, né? Se a gente vê que o cliente ele tá, como eu comentei, ele tem um uso, por exemplo, de um aplicativo mais do que os outros, a IA automaticamente vai lá e já consegue oferecer uma oferta mais adequada a esse cliente, né? Sem ter a necessidade da gente basicamente pensar nessa oferta, né? Eu acho que tem uma outra questão também, né, principalmente voltada ao consumo, né? Então, o cliente, por exemplo, ele contratou um plano, terminou a franquia dele, né? E a consegue, já de uma maneira automática, hoje, oferecer para ele um plano maior, uma franquia maior, ou oferecer para ele um pacote que seja atrelado, de repente, ao que ele já tem de saldo de recarga, né? Ou auxiliar esse cliente a recarregar numa jornada digital. Então, acho que a gente acho que o uso de IA, ele tem sido um diferencial competitivo aí para a gente aumentar a nossa eficiência, a rentabilidade, né? E Boa. garantir aí que o nosso cliente receba cada vez mais essas ofertas mais personalizadas, nos canais e nos momentos certos, né? É legal. Isso que você tocou é importante, esse negócio. Até os agentes de IA, né, próprios para conseguir refinar e ser mais preciso ainda na oferta. Isso foi que você tocou, foi super legal. Legal, Thiago. Vamos lá, Peterson, dá a sua visão aí de como é que a Avalanche chegou aí. Sim, vamos lá Vamos bem lá. breve, que o papo tá bom, o tempo tá voando aqui, né, Tá César? passando Primeiro, rápido, hein? assim, com relação a IA, eu tenho uma leitura bastante, talvez, particular desse tema, né? Primeiro que eu vejo que tem muita organização enxergando isso como um ponto de buscar eficiência a qualquer custo aqui, né? E Sim, quando você esquece de olhar para o teu cliente, para a satisfação do teu cliente como primordial, ou então com a oportunidade de buscar novos meios de fazer negócio ou novos negócios, ou disruptar o teu modelo, tu está fazendo uso pobre dessa tecnologia que é riquíssima no movimento. Então, vou trazer três elementos aqui. Primeiro, que nós estamos usando aqui, né? É óbvio que tem bastante ainda caminho para a gente percorrer, mas algumas coisas são bem percebidas aqui. Primeiro, né? E talvez diferente do que muita gente fale, a IA que nós já usamos está nos provocando e fazendo a gente entender de vez o quão importante é ter o dado. Quão importante. perfeito. Mais fontes, qualidade, riqueza, assertividade, disponibilidade. Isso é muito bonito, né? Na teoria e na prática, muita gente deixa para depois. Então, a IA vem acelerar essa percepção e essa intenção das organizações. Capítulo fundamental, né? Segundo ponto, colocar esse tipo de tecnologia à disposição do meu cooperado para buscar satisfação. Então, quando eu olho um chatbot que a gente usa aqui, eu não olho só para pensar em colocar ele numa linha de operação para reduzir custo de mão de obra para atender. Eu estou olhando para atender em real time o meu cooperado, ter condição de escala, aumentar a satisfação e ter o humano à disposição sempre que ele me dizer que não quero mais, eu quero agora falar com alguém de fato. Eu fiz os dois caminhos, mas eu botei a condição de escala com o IA em cima desse contexto. Primeiro o cliente e a tecnologia buscando essa linha de satisfação. Eu uso bastante aqui para interpretação, então o nosso programa de voz, que eu chamo a voz do cooperado, que envolve toda a semântica de experiência, a escuta, a interpretação de texto, de áudio, enfim,
para poder gerar insights de satisfação, que vão impactar nos indicadores do bloco 1 da nossa conversa. Tem IA sendo usada para trabalhar, para entender, para nos provocar, inclusive com algumas análises, e nos direcionar os nossos caminhos. E o mais tradicional, onde começou o movimento de verdade, foi na parte preditiva, né? Fora aqueles mais tradicionais, risco, crédito, modelo, enfim, na parte preditiva. Então, nossas chamam de NBO e NBA aqui, né? As próximas melhores ofertas e próximas melhores ações com o meu cooperado. Não adianta eu querer colocar que eu estou fazendo hiperpersonalização se eu não olho para a pessoa como indivíduo e entendo qual é o meu próximo melhor passo com ele. Seja uma ação de relacionamento ou de negócio pautada e abastecida por motores de inteligência que me ajudam a errar menos. Acertar todas não, mas é errar menos possível. Então, eu olho esses 3 grandes caminhos aqui que a IA vem nos ajudando e ajuda muitas organizações. Eficiência com qualidade, com experiência, com foco no teu cliente. Excelente, boa. E você, João? Conta um pouquinho aí da tua vida na Spiring. Olha, eu vou colocar água no chope. Eu sou, eu por ser aqui talvez o mais técnico, né, devia estar super empolgado com a questão da IA, mas eu vou tentar esclarecer. Eu vejo o antes e o depois de aparecerem os LLMs, os Large Language Models. Então vamos lá. A gente às vezes mistura um pouco todos os conceitos. Assim, vamos lá, machine learning, não é? Ou seja, a previsão do comportamento, que é muito usada em previsão do comportamento. É algo bem fundamentado, com imensos casos, não é? E tem sido fundamental, não é? Para a nossa capacidade de prever comportamentos, tendências. Então, a gente implementa modelos preditivos, sei lá, para identificação de padrões de consumo, indicação à propensão de churn, segmentação de clientes não apenas por valor, mas também por propensão a comportamento. Então, é uma área bastante consolidada. Agora vamos falar da outra IA, não é? Que vem com os LLMs, que está na moda. Sim, nós estamos trabalhando muito forte na que a gente chama o mundo agêntico IA, não é? O mundo dos agentes de IA. Ainda estamos testando, estamos em laboratório. Então, a ideia é evoluir de um sistema que a gente chama reativo para um sistema em que os agentes irão tomar decisões autónomas e proativas em nome da empresa. E aí vem a primeira questão. Estamos preparados para que agentes de inteligência artificial tomem de forma autónoma decisões e façam essas ofertas no final ao cliente? Será que todas as organizações estão preparadas para isso? Para essa personalização, para quem que você não tem um controle, é um pouco caixa preta? Então, isso é um pouco que a gente está testando, não é? Agora nos nossos laboratórios e caindo na real, de forma a encontrar caminhos para levar isto para o mundo. E a gente vê oportunidades incríveis de otimização de recursos, de ofertas mais inteligentes, mas há toda uma, vamos dizer assim, uma camada mais filosófica que a gente também vai ter que ultrapassar. Ou seja, não é só uma questão tecnológica, há também aqui uma questão, vamos dizer assim, de comportamental, mas neste caso das empresas. Mas estamos muito entusiasmados, não é? Mas obviamente agora temos que aterrissar e adequar a toda esta realidade. Boa, não, provocação é boa sempre, né? De novo, sempre tem as discussões do LLM, dos Small Language Models também, né? De você ser um pouco mais preciso, o caso de uso. De novo, está muito claro aqui que o caso de uso é o diferencial, né? E aí saber quais as limitações que se tem e quais são, inclusive, os riscos que se tem, né? Mas acho que é inevitável todo mundo estar trabalhando neste modelo, né? Principalmente você falou de agentes, aí acho que o Peterson também tocou, enfim, o próprio Thiago, enfim, tudo isso faz parte do aprendizado do uso, né? É inevitável o uso, todo mundo para produtividade, né? Mas obviamente tem que ter aí um controle sobre o que está sendo feito, uma gestão, enfim. Ainda tem algumas alucinações, sem dúvida, mas é inevitável que todos estejam fazendo, estudando, aprendendo, errando e consertando. Acho que esse que é o grande ponto, né? Pessoal, a gente já estourou aqui o nosso tempo de 1 hora, né? Tô vendo algumas perguntas aqui no chat também. Eu vou passar a palavra para vocês para a gente fazer o nosso encerramento
E sobre as perguntas aqui, eu estou até dando uma olhadinha antes de passar o fechamento, né? A gente falou de métricas, né? Estou vendo uma pergunta aqui sobre as métricas, a gente falou um pouquinho delas aí. Cada um trouxe um pouco das métricas aí, churn, NPS, receita, enfim, a gente trouxe a questão até do uso dos dados, enfim. Estou vendo uma segunda pergunta aqui sobre a ferramenta de marketing integrada pode se recomendar. Depois o João Mota pode falar da Spire, certamente ele tem uma lá que ele pode ajudar lá na parte de IA integrada, né? E aí tem mais uma pergunta aqui no chat antes das recomendações finais, curso de IA em marketing em português. Essa aqui depois a gente vai colocar, divulgar isso, até esse conteúdo de webinar, esse webinar, depois a gente vai ter uma sessão no YouTube, vai fazer um telefone, um e-mail de contato, a gente entra em contato, responde para vocês aí, eventualmente alguma coisa que faltou aqui no chat. Ok? Mas então, como a gente estourou um pouquinho no tempo, queria passar agora a palavra para cada um que fazer as considerações finais. Agora começando com o Peterson, o Thiago e o João. Eu faço o encerramento e vamos em frente. Vamos lá, Peterson. Considerações finais sobre o nosso papo aqui. Primeiro, muito bom, né? Um prazer ouvir, aprender um pouco, que dividir um pouquinho do que a gente vem fazendo, assumindo que o desafio ele é gigantesco, né? E que o mercado inteiro está em ebulição com relação ao uso dessas soluções. Tem temas que parecem antigos aqui, como falando de relacionamento, mas nunca estiveram tão em moda quanto agora. Tamanho é o nível de oportunidade que estão na mesa, né? Então, de novo, obrigado, muito feliz. Meus contatos ficam ali na rede para a gente poder entrar em contato, responder alguma coisa que não coube agora. E César, parabéns pela iniciativa de vocês aí em dividir esses conteúdos com a audiência, meu caro. Bastante honrado aqui. Muito bom. Legal, Peterson. Vamos lá, Thiago. Conta um pouquinho as palavras finais aqui. Bom, pessoal, também queria agradecer aí a todos. Eu acho que a gente falou um ponto aqui importante, o Peterson falou bastante, sobre o uso dessa hiperpersonalização para trazer experiência e satisfação para o cliente, né? Na verdade, até pensando antes até de receita, mas de fato, você ter um cliente mais engajado, né? Mais conhecendo aí um produto ou usufruindo aí de uma experiência melhor. Eu acho que isso é super importante, é uma coisa que a gente persegue muito aqui na Claro, né? Até essa semana a gente teve a boa notícia aí de receber, acho que pelo sexto ano consecutivo, o primeiro lugar no pré-pago na pesquisa de satisfação da Anatel, que é, acho que é a pesquisa mais importante aí do segmento, né? E de fato, assim, a gente está realmente muito preocupado em trazer a melhor experiência para o cliente e, obviamente, a gente tem nosso papel nisso, né, de conseguir trazer para o cliente aí o que muitas vezes ele nem sabe que a gente tem, mas a gente quer trazer para ele aí como uma oportunidade para ele. E também deixo aí meus contatos, qualquer dúvida também estou à disposição. Agradeço aí novamente, muito bom o nosso papo. Legal, Thiago. Obrigado. E você, João? Eu agradeço, primeiro pelo convite e, acima de tudo, também aos participantes, ao Tiago, ao Peterson, né? Assim, a falar com pessoas como eles, a gente aprende sempre, não é? Um com uma visão mais telecom, outra com uma visão mais de banco, não é? Embora num setor específico, mas convergem, não é? Todos convergimos para as necessidades e para os desafios que há aí no mercado. Então como disse o Peterson, né, é um tema quente, mas que está constantemente evoluindo, né, com as chegadas de novos conceitos, novas tecnologias, e obviamente, não é, sem esquecer novos desafios, não é? Cada dia o mercado está mais competitivo, do ponto de vista, do ponto de vista, seja em telecom, seja no setor financeiro, e todos estão no final do dia competindo pelo share of wallet, né? Pelo dinheiro do cliente. Então é isso que nos motiva, é isso que nos move, ok? Obrigado aí mais uma vez. Legal, João. E para fechar, pessoal, em nome da Topaz, né, eu queria agradecer a participação de vocês, a participação da audiência também, né? Sempre importante. Não tem webinar sem audiência, não tem audiência sem os participantes aqui entendendo, participando. Então, obrigado aos participantes aqui pelo altíssimo nível aqui da conversa. A turma aqui já está mandando uma pesquisa de satisfação, tá? Para vocês em relação a esse webinar. Sobre as perguntas, como eu falei, a gente vai daqui uns dias aí publicar
isso nas redes sociais aí também, né? No próprio YouTube, a gente deve estar publicando um vídeo. A gente tem o contato aqui com a Topaz, pode ser no topazevolution.com, né? O nosso site, enfim. A gente vai ter toda a divulgação aí desse webinar. Agradecer a todos mais uma vez e acho que é isso, pessoal. Obrigado. A Topaz é uma empresa uma plataforma, obviamente, que tem um princípio de construir essa visão de parceria aí com todo mundo. Estratégico, né? É um posicionamento nosso de ser parceiro estratégico do cliente. A gente também tem algumas coisas de engajamento que a gente pode compartilhar aí com vocês. Acho que essa é a grande visão aqui. E obrigado novamente, ok? Boa noite a todos aí. Boa segunda aí.